professor do campus Quixadá. E aqui a gente está fazendo um ciclo de palestras, né? A primeira palestra foi com o Fagner, da empresa Meu Tudo. Depois a gente teve uma palestra com o Luiz Fernando, do banco, que trabalha como desenvolvedor Android no banco BS2. E agora a gente vai ter uma conversa, né? Não é uma palestra, não, uma conversa com o Giovanni, que trabalha no TSE. E nas próximas semanas vamos ter uma palestra com o Alan e com o Zaraton. Aí depois eu vou tentar divulgar aí no Facebook, né? O Giovanni aí, ele ele estava na turma lá, que foi a primeira turma que eu dei aula, e foi uma turma dupla, né? Eu dava uma cadeira de discreta e de arquitetura, né? Tu lembra, né, Giovanni? Ave Maria. As Eu lembro aulas que tu gostava demais de arquitetura. Era a matéria que tu mais gostava lá. Tu entrou no lugar do. Esqueci o nome dele. isso eu também nem lembro. Então, pronto, a gente ficava de 8 às 12, né? Então, era duas disciplinas adjacentes, né? Uma depois da outra, né? Contíguas, né? E pronto, agora eu vou passar aí pro Giovanni. Viu, Giovanni? Pode botar para apresentar teu Tá, slide deixa aí. eu ver aqui. Na Eu verdade, vou desligar aqui minha tela. bota tu aí que eu perdi o link aqui, o negócio do. Fala. Não está aparecendo mais, não? Não. Ah, pronto, apareceu aqui. Apareceu? Deixa eu ver. Vou tentar a tela inteira. Aí o Giovanni ele foi bolsista da maratona. Ele vai falar, né? Ele foi bolsista da maratona. Conseguiu? Consegui, tá vendo aí a tela? Só que aí eu não consigo ver. Não é melhor tu colocar aí, não, Vlad? Coloca aí. Mas tu não botou para apresentar, não. Não tá não apresentando? Tá, não. É Tá porque sim. tu tem que abrir o arquivo, né? Sim, tá aqui, né? Pronto, agora eu tô vendo. Giovanna, aperta F5 talvez, porque tu tá espelhando a janela toda, né? É, Pronto, agora, do jeito que tá agora, Pronto, tá, tá ótimo. tá bom deu aqui. certo, deu certo. Eu vou desligar aqui, viu, meu microfone? Certo. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Giovanni. É, como o Vladimir falou aí, na verdade é mais um bate-papo, assim. Ele pediu para eu contar um pouco como foi a minha trajetória desde o começo lá da UFC de Quixadá, até hoje em dia. E aí eu vou falar como foi, né? E vou contar um pouco como foi minha experiência em cada local que eu passei. Assim, comecei lá em Quixadá em 2009, na época que nem campus tinha ainda, né? Na verdade, a gente estudava com a sala emprestada lá do IFSP, ou IF Ceará. IFSP foi onde eu trabalhei. Mas, enfim. Então, a gente tinha duas salas lá, ou três, e a gente estava emprestado lá. E eu cheguei lá no campus todo despretensioso, né? Não sabia se eu queria realmente seguir a área de TI. E conheci lá o Vladimir, comecei a ver algumas disciplinas de programação e comecei a gostar. E tem dois pontos na faculdade que eu queria levantar, duas situações, né? Dois grupos de estudos que me fizeram dar um pontapé inicial na minha carreira. O primeiro grupo foi a da maratona de programação, por intermédio do Vladimir. Ele já chegou lá na UFC, mostrando esse projeto e chamando os alunos para participarem, né? E como eu tinha gostado bastante da disciplina, uma disciplina que eu tinha feito, que era Fundamentos de Programação, e como ele tinha falado, desafios de programação, você vai aprender um pouco mais avançado do que você aprendeu na disciplina, e aí isso me despertou os olhos. Além disso, tinha também uma promessa de surgir algumas bolsas de estudo. Então, a gente montou um grupo lá, o Vladimir sendo o tutor da gente, e toda quarta-feira a gente, se não me engano, era quarta-feira a gente se reunia para discutir problemas de programação e avançar, né, nos estudos. Eu lembro que a gente passou de 2 a 3 anos
mantendo essa rotina direto. O Vladimir conseguiu algumas bolsas, eu fui contemplado com uma delas e comecei a dar monitoria de programação. Então, estou falando desse grupo porque ele foi importante para mim, porque quando eu terminei a faculdade, o primeiro emprego que eu consegui foi através dele, né, do Vladimir, desse contato que eu tive com a programação em competições. Eu comecei a dar aula no Farias Brito 20 dias depois de ter me formado, ter colado o grau. Então, lá no Farias Brito, eu simplesmente fiz o que eu sempre fazia lá na UFC, né? Estudava os problemas de programação, encontrava solução e ensinava, montava um grupo, né? Também dentro da escola, e esse grupo a gente ficava discutindo problema, fazendo o que a gente sempre fez na maratona. Só que para os meninos da escola era um pouco diferente, porque era voltado para competições diferentes da maratona. A OBI, para quem não sabe a diferença, só entrando um pouco no assunto, mas é porque na maratona a gente é uma equipe, né? Então, quando na hora de competir, são 3 pessoas, uma equipe de 3 pessoas. Já na OBI é cada um por si. Então, o que muda basicamente é isso, mas os problemas são basicamente os mesmos, né? A ideia é basicamente a mesma. Então, pronto, esse foi o primeiro ponto que eu queria relembrar, assim, o que foi importante para mim na minha carreira, durante a carreira acadêmica, né? Acadêmica, eu digo assim, na hora da graduação. E o outro foi o grupo do OpenCV, que é um grupo que o Christian montou, de visão computacional. Esse grupo também foi importante para mim porque o que eu lembro de bom, né? É porque tinha uma bolsa, que o valor dela, não sei quanto é que hoje a bolsa a bolsa da graduação, eu lembro que na época era R$ 400 e tipo, tinha algumas bolsas de R$ 800. Algumas não, tinha uma bolsa de R$ 800. E aí eu comecei a participar desse É grupo. é o mesmo valor, Giovanni. Mesmo valor, cara, não acredito não. Sério? É. Poxa, mano. A Dilma não aumentou não, né? Ops. Enfim. E aí, isso também foi importante para mim, porque além de ser tipo, questão de programação muito técnica, é o que eu gostava, né? Essa parte mais técnica mesmo, assim, de programar, ver desafios, e, enfim. E aí eu também consegui ganhar, acho que foi durante uns 6 meses, se eu não me engano. Essa bolsa de R$ 800, na verdade, era a única bolsa de R$ 800 que tinha. E para mim foi um marco também, né? Porque me ajudou tipo assim, a tentar conseguir essa bolsa, então me fez lutar mais, estudar mais, participar mais. Então eu era bem, assim, bem apaixonado pelo trabalho. Enfim, essa foi a minha parte acadêmica, foram as duas coisas que marcaram. E aí depois, agora eu vou entrar na parte do serviço público, né? Como é que eu entrei? Então, quando eu, enfim, aí eu estava falando, quando eu me formei, Tá. eu até cheguei a procurar algumas empresas de iniciativa privada para trabalhar, mas caiu um pequeno problema, né? A questão salarial. Porque assim que eu me formei, né, atrás das empresas, eles não chegam e dão uma proposta para você, ó, você tem um cargo aqui, você vai ganhar tanto. Aí, tipo assim, você tem que dizer quanto você queria ganhar. Então, eu sempre saí da faculdade sempre com a cabeça de que queria ganhar no mínimo R$ 3.500. E aí eu chegava nas empresas, aí eles faziam uma entrevista, e tal, não sei o que, você quer ganhar tanto? Eu não, quero ganhar R$ 3.500. Aí eu sei que depois ninguém retornava. Apesar do meu currículo ser bom, né? Assim, eu ter tido bastante experiência na área técnica, né? De programação. Aí eu conversando com um amigo meu, não, cara, você tá pedindo muito. Aqui em Fortaleza, geralmente o pessoal tá pagando 2.500 e tal. Aí isso aí já foi uma desmotivação para mim. Porque eu já tinha visto, não sei se o Vladimir se lembra, mas teve algum evento lá na UFC mesmo, que veio um cara do Serpo dar uma palestra para a gente sobre Hibernate. E aí, esse cara falou um pouco sobre o serviço público, falou um pouco da questão salarial,
tipo assim, eu já sabia que o inicial de um analista lá do Serpro ganhava R$ 5.500. Aí, tipo assim, eu via essa discrepância, né? Por exemplo, a gente, na iniciativa privada, ganhar 2.500 e um cara do serviço público ganhar 5.500, fazendo praticamente o mesmo trabalho. Não praticamente o mesmo trabalho, mas trabalhando com TI, né? Enfim. Aí eu comecei a estudar para concurso público. Vi que tinha 2 editais abertos, da CAGES e do SERPRO, e tentei. Estudei um mês, não sabia nem como estudar, né? Só fui estudando, estudando. Levei 2 lenhadas. Aí, enfim, não passei. Aí teve um. Só um parênteses, Giovanni, ainda hoje o inicial de TI é mais ou menos isso aí no mercado de Fortaleza, 2.500, uma empresa boa 3. Cara, muito pouco. Muito Não pouco. mudou muita coisa não, essa parte aí. Eu vou já entrar nesse assunto. Pelo menos para o inicial, não. Quando eu for fazer a comparação, cara, eu acho isso Ave Maria, muito. Assim, não querendo desmotivar a galera, mas eu quero motivar o pessoal a procurar o serviço público, que é uma coisa que é fácil passar, fácil que eu digo, só você ter um pouco de dedicação, não é coisa de 7 cabeças, como o pessoal fala. E, enfim, se a pessoa estiver procurando questão salarial, como é o meu caso, então eu sugeriria isso, né? Enfim. Aí voltando um pouco, até me esqueci onde é que eu estava. Tu falou do cara do Serpro e aí depois... Sim, pois é. Aí eu comecei a estudar, levei 2 lenhadas, né, da CAGES e do SERPRO mesmo. Tentei o concurso para o SERPRO. E aí saiu um edital para a UFC, sendo que a UFC também pagava pouco. Aí, o edital do salário da UFC era tipo R$ 3.500. Só que eles colocavam só o salário base, né? Não colocavam os benefícios. E aí tinha um concurso do INSS que era R$ 7.000. Eu não, vou fazer o do INSS. Só que eu não sabia nada de engenharia de software, né? Então, essa parte aí eu sempre pequei na faculdade, porque a minha praia mesmo era programação. Então, eu vi no edital da UFC uma oportunidade de estudar engenharia de software para poder me preparar para o INSS. E aí, com um mês de estudo, mas foi praticamente um mês estudando só engenharia de software, requisitos, essas coisas. E aí eu consegui passar na UFC. Até pensei que não ia ficar por causa da questão salarial, porque eu não queria, enfim, ganhar aquilo. Só que aí, depois que eu passei e vi que realmente não era só aquilo, tinha alguns benefícios, vale-refeição, enfim, auxílio, transporte, essas coisas a mais que acabam engordando um pouco o salário. Eu acabei ficando. E aí tinha uma coisa boa a mais também, porque quando você entra, se você tiver uma pós-graduação, você aumenta 30% do seu salário. Se você tiver mestrado, aumenta 50%. Se tiver doutorado, aumenta 75%. Então, eu fiz uma especialização, consegui concluir ela num tempo rápido e já aumentei 30% do salário e fiquei estável, assim, tipo, ganhando um salário bem bom, né? Sei lá, uns R$ 6.000. E com um custo de vida baixo que Fortaleza tem, né? Tava super satisfeito. Aí eu comecei até a fazer um mestrado. Mestrado em algoritmo e otimizações. Mesmo grupo aí do Vladimir, do Christian, enfim. Aí aconteceu um pequeno problema, um pequeno problema assim, né? Na minha vida, eu tive que abandonar um mestrado e aí me mudei para Barreto, São Paulo. E aí consegui ter outra experiência profissional lá, porque quando eu trabalhava no UFC, do Ministério da Educação, né? E o IF também. Eu consegui fazer tipo eu chamo de sessão de servidor, né? Eu fui cedido para o IFSP, São Paulo. Lá também tive ótimas oportunidades profissionais. Eu nem falei das minhas experiências, né? Lá em Fortaleza, com a UFC. Vou falar um pouco aqui. Lá na UFC a gente trabalhava. Vlad, estão me escutando? Ops, acho que caiu. Oi, pode falar. Eu estou escutando também. Beleza. Aí fica difícil eu saber se estão ou não estão, porque eu não consigo ter feedback. Só olhando pro... Ah, eu vou fazer um rum daqui a pouco. Pois faz. Beleza. Enfim. Vai.
Aí, lá na UFC, foi onde eu comecei realmente a aplicar tudo que a gente aprende na faculdade, né? Questão de programação, essa parte de um pouquinho de engenharia de software que a gente tentou aprender e não aprendeu, mas enfim. A UFC, ela comprou um sistema da UFRN, que é o S3. E aí teve um pequeno problema, né? Porque lá eles tinham um modo de trabalhar que é totalmente diferente da UFC. E aí, quando comprou esse sistema, eles só se deram conta depois, né? Aí precisava fazer modificações no software. E aí foi até por causa disso, desses problemas que a UFC teve, que lançaram um edital do nosso concurso para contratar mais gente para poder fazer entre aspas, né? Esses ajustes, né? Então, eu trabalhei lá, trabalhei programando mesmo. Eu trabalhei principalmente no sistema do restaurante universitário, que era um módulo que tinha do CIPAC. E, enfim, não sei se a em Quixadá funciona esse módulo. Funciona? O do RU RU, exatamente. funciona, funciona. Funciona. Pronto, então é um módulo que a gente fez lá, trabalhou bastante nele. Eu trabalhei nele, especificamente. Então, foi uma experiência muito legal na UFC. Agora eu vou falar um pouco lá do IF de São Paulo, de Barretos, mais especificamente. Na verdade, eu estou aqui em Barretos, né? Então, eu vou falar aqui. O IF daqui de Barretos, eu comecei trabalhando com testes, né? Não é uma praia que eu gostava muito, assim, trabalhar com teste, ainda mais com PHP, mas eu tive que trabalhar ainda um pouquinho, uns 3, 4 meses, fazendo alguns testes para o mesmo problema, né? Eles compraram um sistema, ou compraram, ou o pessoal do IF cederam, IFRN também cederam para ele, né? Cedeu para ele. E a gente também fazia a mesma coisa, fazia os ajustes para poder se adaptar aos processos da instituição. E aí eu trabalhei também nesse sistema, agora eu não me lembro qual é o nome. Ah, lembrei, é SWAP, que é um sistema também, trabalhei com programação, com, com Ruby on Rails, não sei se fala Era assim. bom dar manutenção? Era fácil dar manutenção nele? Muito mais fácil do que no do Java, né? Que é o da UFC. Era mais fácil, né? Bem mais fácil. Porque o Ruby, né? O Ruby on Rails, ele é aquela filosofia de desenvolvimento ágil, então você consegue fazer uma tela com 4 linhas de códigos, um CRUD, né? Enfim, eu gostei bastante de trabalhar aqui também. E aí, a minha última oportunidade que eu tive agora foi agora no TSE. Eu entrei no TSE em outubro de 2019, a gente está em 2020, agora, recentemente. E até foi engraçado, porque assim, eu estudei muito pouco para a prova, né? Relativamente 2 meses só, fiquei em 44º lugar, nunca na vida ia imaginar que iam me chamar, mas eu fui chamado. Na verdade, o concurso nem para o TSE foi o concurso para o TRF1, não tinha vaga no edital, ou seja, era só cadastro de reserva. E aí eu fiz essa prova como um modo de me preparar para uma outra prova que ia ter em Fortaleza, que é a do TRF5. E aí eu fui para Brasília, fiz essa prova, nem estudei especificamente para ela, né? Estava estudando para o TRF5, queria voltar para o Ceará. E fiz essa prova, fiquei em 44º lugar. Quando homologaram o concurso, chamaram 26 para o TRF1. Ou seja, de 0 vagas, surgiu 26 no dia seguinte, que foi homologado o concurso. Aí já deu uma boa andada na fila, e aí depois outros órgãos, como até o próprio STF, CJF, chamaram algumas pessoas da nossa lista, o pessoal do TSE também chamou, e aí eu entrei nesse bolo. Como não tinha concurso vigente, e aí eles solicitaram, porque você sabe, né, que pode fazer isso, né, Vlad? Sim, sim. Órgão pedir da lista de outro órgão. Aí eles pediram 8, 10 na verdade, e eu tava nesse bolo aí. Acabei entrando em outubro.
E agora no TSE eu estou trabalhando especificamente com o Jasper Reports. Não sei se vocês conhecem. Alguém conhece? Não. É tipo uma bibliotecazinha que você faz relatório em É o Java. que mais ou menos substitui o que o COBOL fazia, que é já relatório empresarial, só que É, eles fazem isso mais integrado com J2EE, com .NET, coisas mais modernas, né? exatamente. Então, eu estou trabalhando atualmente com isso. Se quiser, até posso mostrar. Não sei se vocês estão vendo minha tela aí, então. Não, tu tem que apresentar. Tu tá vendo na minha tela, não? Oi? Bota a tua tela. Você vê como a tecnologia ajuda tudo, hein? Trabalhando de casa, acessando meu computador remoto lá no TSE, consigo fazer praticamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Uhum. Vocês estão vendo minha tela? Então, sim, sim. Ó, atualmente eu estou trabalhando com isso aqui, ó. Jasper Report, para você fazer relatórios empresariais, como o professor falou aí. Então, a gente lança uma query aqui, ó. Ele puxa do banco de dados. E aí a gente disponibiliza esse relatório para os interessados, né? Aí eu faço esse relatório, na verdade, eu modelo ele, o que é que tem que aparecer aqui, ó. Inscrição do eleitor, o nome do eleitor, o número do documento, emissão. Esse aqui é um relatório de multas pagas, as multas pagas dos eleitores, certo? E aqui estou trabalhando atualmente com isso, como também já trabalhei com parte de programação aqui também no TSE, só que a gente trabalha nesse sistema aqui, ó, vou mostrar para vocês. Esse sistema aqui é o Elo. É o Elo. Aqui eu trabalho na SECAD, dentro do TSE, ou seja, a seção de cadastro de eleitores. Aqui a gente cuida da base de dados de todos os eleitores do Brasil. Então, toda a parte de biometria, cadastro de eleitor, disponibilização de mesários, tudo, 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 tudo é nesse sistema aqui, do Elo. Então, a gente pode consultar eleitores, cadastrar um RAI, o óbito, ou suspender direitos, enfim, a gente faz tudo através do sistema. Na verdade, não é a gente disponibiliza o sistema para os cartórios operarem ele. Uhum. Aí aqui, ó, por exemplo, a gente pode consultar o nome de um eleitor. Se Vladimir deixar, a gente consulta ele. Bota aí. Vladimir Araújo Tavares, né? É. Qual é? Esse primeiro? Ah, o de baixo, Joyce Leite. Eu tenho um Certo. homônimo. Vala, meu Deus, tem até o Vladimir aí. Enfim. Eu tenho um homônimo, é? Tem, em Pernambuco. Não é tão longe não, Vlad. Vixe. É mesmo. Eu não sei como é que ele não deu trabalho, né? Porque vocês estão próximos, né? Pernambuco. É mesmo. A mesma. Como é que é? Enfim, MTF, né? a gente trabalha aqui nesse sistema. Aí, de qualquer forma, a gente trabalha com isso. Aí também tem a questão dos chamados aqui. A equipe lá onde eu trabalho, na Secage, aí tem aqui os chamados, você vai atendendo os chamados. Enfim, meu trabalho atualmente é esse aqui, de mexer no Jasper, fazer alguma coisa na programação do sistema mesmo, ou então atender chamado. Mas, Aí, Giovanni, não sei se tu ia falar agora, mas tu disse que ia falar um pouco dessa rotina de estudo ou não? não, pode ser, eu posso falar. Posso falar primeiro da comparação, o que é que eu acho do serviço público. Pode ser, pode ser. Então, como eu falei para o Vladimir, estava falando mais cedo para ele, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Assim, eu vou falar que o serviço público é a melhor coisa que existe. Assim, questão de trabalho, questão remuneratória. Então, se você está escutando isso aí, então eu vou dizer para você começar a partir de hoje a estudar para um concurso público. Por quê? Vamos lá. Vou comparar primeiro com a iniciativa privada. O serviço público, ele não tem a pressão que tem a iniciativa privada. Aí a pessoa pode chegar, mas você nunca trabalhou na iniciativa privada. Mas eu tenho amigos que trabalham na iniciativa privada. Na minha própria seção, existe uma equipe de terceirizados. Na verdade, são 7 servidores, 17 terceirizados, e a gente acaba trocando conhecimento, ideias, como é que a empresa cobra eles, enfim, essas coisas.
E primeiro ponto seria essa questão da cobrança, assim, você nunca vai ter um chefe seu ligando para você 10 horas da noite, querem que você fique até meia-noite ajeitando alguma coisa e tal. Não existe isso. Você chega lá, cumpre seu horário, 7 horas, faz o que você tem para fazer, faz, vai para casa, no outro dia volta, tranquilo. Não tem essa pressão, como a gente vê em algumas empresas, não são todas, né? Essa pressão de entregar um produto ou tá estressado porque o chefe está cobrando demais, isso aí a gente não vai ter. Segundo ponto é a questão salarial. Como eu falei no início, no começo, lá em Fortaleza, estavam pagando R$ 2.500. Para mim, eu acho isso muito, mas muito pouco mesmo. Já o serviço público, qualquer cargo que você vê hoje, atualmente, o UFC mesmo. Salário acima de R$ 5.000, você pega o TCE, um analista de TI está ganhando R$ 9.000 a R$ 10.000, um técnico está ganhando 6. No TRF5, que é o órgão judiciário, inclusive, todos os salários são iguais do judiciário. Um analista inicial ganha R$ 15.000, um técnico ganha 9, entendeu? Então, são discrepâncias de questão salarial que a gente vê que, assim, Paulo Guedes concorda. Oi? O Paulo Guedes concorda que tem uma discrepância muito grande. Sim, demais. Agora, assim, eu acho que a discrepância, assim, eu costumo dizer que o serviço público está pagando correto, porque o trabalho que a gente faz, a responsabilidade que a gente tem, praticamente, você vê o TSE, a eleição é toda digital, né? Você não vê eleição manual. Então, o nosso trabalho é inerente ao trabalho do TSE. É igual a TI em qualquer empresa, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande e para a gente não aceitar ser pouco remunerado, né? Como em Fortaleza. Então, acho que esses pontos, questão salarial e questão de pressão, são os principais em relação ao serviço público e iniciativa privada. Outra coisa é que o serviço público, isso aí já é mais questão política, assim, tem gente que acha certo, vai ter gente que vai achar errado, mas para mim eu vejo como certo, né? Enfim, questão de feriado, folgas, a gente costuma ter, algumas empresas não dão feriado para os trabalhadores, né? Terceirizados não, que eu digo da iniciativa privada. Aí eu vou dar um exemplo. Lá no TSE, a gente tem do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro um recesso para a gente passar Natal, Ano Novo com a família, entendeu? E são o quê? 17 dias a mais, fora as férias, né? Que a gente tem. Então, para mim, isso já é outro ponto positivo, né, para o serviço público. Alguns órgãos têm, não são todos. Na UFC eu não tinha isso. Na UFC era uma semana que você escolhia. Ou você escolhia a semana do Natal, ou você escolhia a semana do Ano Novo como recesso. Aí eu acredito que isso, na maioria das empresas privadas, não acontece. E agora eu vou fazer uma comparação do serviço público com a vida acadêmica. A vida acadêmica eu amo demais, já eu digo logo de antemão. Fazer mestrado, amava participar de grupo de maratona, grupo de OpenCV, sabe, essa coisa de pesquisa, você querer achar alguma coisa, resolver algum problema, isso aí eu gostava, amava mesmo. Mas é o que eu estava conversando mais cedo com o Vladimir. A gente se dedica muito e às vezes compensa mais você se dedicar para uma outra coisa, que no caso para mim foi o concurso público. Eu comecei a fazer o mestrado, eu acabei abandonando depois, mas, por exemplo, você passa 2 anos no mestrado e quem já fez mestrado aqui, o senhor, né, professor João Marcelo, o Vladimir, talvez o Paulo Felipe também já fez mestrado, Paulo? Fazendo aí, tô em dias de terminar esse ano. Pois é uma barra grande, né, irmão? Sei não? Rapaz, Dia desse até eu sei dormia o que eu fiz nas redes sociais, acho que eu postei uma foto, uma coisa assim, aí os meninos começaram a frescar, o rapaz tá judiado, né? Porque realmente trabalhar e estudar é foda. Pronto, eu trabalhava no Farias Brito, trabalhava na UFC e ainda fazia mestrado, ou seja, dormia 4 horas por dia. Então, fora isso, ainda conseguia ter um bom rendimento.
É uma coisa surreal, assim, questão de trabalho, você tem que se dedicar mesmo. E aí, se você for analisar friamente, o tempo que você se dedica para um mestrado, assim, questão de estudo, quebra-cabeça, sabe? Essas coisas de não sair de casa, você pode se dedicar para um concurso público e passar. Como eu falei, o mestrado é 2 anos. Por exemplo, na prova da UFC, não estou querendo de forma nenhuma dizer que nem me acho um cara inteligente, eu me acho um cara muito esforçado, que sou inteligentizão e tal, nada disso. Mas eu estudei para a UFC um mês só, a matéria da UFC. Para esse concurso do TSE, eu estudei 2 meses só. E teve uma outra aprovação que eu fiz, que foi 14 meses, que foi a maior aprovação que eu tive, que a minha última experiência profissional que eu vou ter, acredito eu. Eu passei para o concurso para auditor fiscal da Cefaz do Rio Grande do Sul. Salário acima de R$ 25.000, com 14 meses de estudo, 14 meses integral de estudo, e trabalhando. Então, é uma coisa que, não estou dizendo, essa é a média, todas as pessoas que passam, essa é a média, 14 meses, 16 meses, 24 meses, assim, entre 1 e 2 anos, essa é a média. Então, entre você se dedicar para o mestrado, ou se dedicar para uma carreira fiscal, por exemplo, que paga muito bem, prefiro 1000 vezes, por questão salarial, não porque eu gosto, mas por questão salarial, prefiro 1000 vezes me dedicar para um concurso público desse tamanho e arriscar, entendeu? Então, a minha comparação do serviço público com a vida acadêmica é só essa questão. Para mim, eu amo vida acadêmica. Por mim, trabalhar, fazer mestrado, doutorado, dava aula, enfim. Mas é uma coisa que é pouco remunerado. Vladimir vai concordar comigo. Não. Não vai concordar, não, Vladimir? Tem um retorno sentimental, cara. Não, é como eu te disse, cara. Eu amo. Por mim, eu faria mestrado, faria doutorado, mas para mim, questão salarial ainda é mais importante. Ainda mais que você que tem família e tal. Enfim. Enfim, é isso. Então, se você está me escutando aí, então é uma boa oportunidade de você começar a estudar logo amanhã para concurso. Vladimir quer falar? Mas deixa eu perguntar se as pessoas têm alguma pergunta. Gente, vocês têm alguma pergunta? Eduardo, S. Eu tenho uma pergunta. Quais são os conteúdos mais cobrados assim para concurso? Para concurso de mais TI? Importante, né? Sim, isso. Para mim poder estudar. Cara, é uma coisa que eu escutei do Alberto, que ele até brincava, não sei se tu se lembra, Vladimir. Tu vai se lembrar, eu acho. Ele falava assim, um negócio de programação, se vocês fizerem um concurso público, só cai IT, COBIT, não sei o quê. Você lembra disso? O Paulo Felipe vai lembrar, né, Paulo? Não, ele falava, ele queria tirar onda com o Vladimir. Já ouvi ele falar muitas vezes isso aí. Assim, tipo, brincando, né? Porque a gente era muito da programação. Ele falava, isso aí não cai em concurso público, não sei o quê. Cai bastante. Parte de IT, COBIT, gestão de projetos, PMBOK, essas coisas mais gestão mesmo, análise de requisitos, também engenharia de software, cai bastante. Bastante mesmo em área de TI. Talvez os Mas já vai como é que tu fazia? Sei lá, tu chegava em casa e tu tinha um cronograma de estudo, tu estudava pelo edital e ia marcando os pontos, como é que era? Assim? Não, aí isso aí é outra coisa que a gente for conversar, vai passar 1 hora aqui, mas na verdade é bem simples. Você tem o edital, né? Você tem os conteúdos, você vai procurar, até pela sua experiência, ver o que é mais cobrado, fazer meio que uma prioridade, e uma coisa que é muito importante mesmo, é você não estudar muito de uma coisa só. Por exemplo, hoje eu vou estudar só engenharia de software, vou passar 4 horas estudando só engenharia de software. Isso aí não funciona. Não funciona de jeito. O que é que eu fazia? Estudava no máximo 1 hora de cada disciplina. Se tinha uma disciplina que era muito importante, aí isso eu já vou mais para a área fiscal, né? Por exemplo, uma parte de legislação tributária que representava 35% da prova, aí você não tinha para onde correr, você tinha que estudar no mínimo 2 horas por dia de legislação tributária.
Mas, no mais, essas outras disciplinas que tem peso igual, é no máximo 1 hora. Então, você vai estudar 1 hora de engenharia de software, mais 1 hora de IT, mais 1 hora de COBIT, e aí você vai complementando, estudando e tendo contato diário com aquelas disciplinas, e não tentar, vou estudar 4 horas aqui de engenharia de software, só vou pegar engenharia de software daqui 3 dias. Daqui 3 dias você já esqueceu que você estudou as 4 horas nos 3 dias anteriores. Entendeu? Tá bom. Pelo menos isso. Marcos, quer perguntar outra coisa? Cara, ele falou que ele não era muito bom em engenharia de software, e ele conseguiu uma oportunidade de trabalhar na UFC enquanto estudava. Como é que era mais ou menos isso? Oi? Eu não entendi. É que você falou que conseguiu trabalhar na UFC, certo? Você conseguiu passar a trabalhar na UFC enquanto estudava engenharia de software, certo? Certo. Eu queria saber Por fora, como é que funcionava isso. Como é que projeto era esse? Tem alguma coisa? É porque tá falhando bem no final. Eu entendi que o começo, mas no final. Não, eu acho que ele perguntou que como é que tu fez para estudar engenharia de software durante o trabalho, enquanto a época que tu trabalhava. Como é que foi isso? Não, quando eu estudei para a UFC. Ou pelo livro, ou fez curso? Não. Tem uns cursos, materiais de TI voltados para concurso público. Tinha uma plataforma chamada Provas de TI. Eu estudei basicamente por ela, videoaula, peguei o livro do Somerville, peguei o livro do... Esqueci o outro livro, que é o Somerville e o Pressman. Os dois. E lia. Simplesmente lia, via aquele item que estava no edital, ia lá no índice, procurava onde estava e estudava. Só isso mesmo. Livre e videoaula. Paulo Felipe quer perguntar uma coisa? Ou Marcos quer complementar? Não, só mais uma coisa. Eu queria que você falasse assim sobre especializações. Então, eu fiz uma especialização. Na verdade, essa especialização que eu fiz não é aquela especialização, eu vou aprender aquilo. Como eu disse no início, eu estava com o objetivo só de aumentar a minha questão salarial. Então, eu fiz uma especialização à distância na Faculdade Signorelli, lá no Rio de Janeiro. Então, você faz à distância, eu fiz para informática. Então, você vai assistindo os conteúdos online, você vai fazendo suas tarefas online, mandando para os professores, os professores dão um feedback, você corrige, aí no final você faz como se fosse uma monografia, né? E, inclusive, eu tive que ir lá para o Rio de Janeiro para apresentar, porque a UFC não aceitava que eu apresentasse em Fortaleza. Se fosse em Fortaleza, eu perdi o meu diploma, assim, mesmo que rasgar no lixo, jogar fora. Enfim, mas eu fui para lá, apresentei e consegui passar. Questão de pós-graduação, eu acho mais importante um mestrado, assim, se você quer seguir carreira acadêmica, faz mestrado, depois um doutorado. Se você quer ir para a área da iniciativa privada, eu acho que certificação vale muito mais do que especialização. Eu tenho essa opinião. Vlad? Opa, pode dizer. Não, só esperando você perguntar. Sim. Alguém quer fazer uma pergunta? E Paulo Felipe, Ivanilson, Hugo. Mandaram uma pergunta aqui no chat, peraí. Tu consegue ler aí? Consigo. Giovanni, em algum momento você teve que se privar, por exemplo, de redes sociais ou evitou sair de casa para estudar? A primeira, não. Redes sociais eu sempre mantive, até porque meus amigos de estudo também tinham rede social, WhatsApp, Instagram, a gente ia batendo um papo, enfim, não dá para você fugir da rede social. Mas de sair de casa, eu até fiquei branco, assim, nem pegava bronze, só ficava em casa. Minha esposa que fazia tudo, compras, levava minha filha para passear, tudo que você imaginar, não saía de casa, só saía de casa só para ir para o trabalho, lá para o IF, onde eu estudava aqui em Barretos, ou trabalhava aqui em Barretos, voltava, quando eu voltava, eu ficava em casa até no outro dia, ia trabalhar de novo, voltava, não saía de nada, para nada. É isso aí, tive que me privar.
14 meses. Que foram esses 14 meses que eu usei para passar nesse concurso, esse último que eu passei agora. Vou assumir talvez esse ano ou no próximo. Deixa eu ver se o pessoal pergunta. Cadê o Robson? Opa, Quer eu fazer alguma pergunta? entrei agora. Prazer, Giovanni, e obrigado por estar participando aqui com a gente, contando um pouco da tua história. Eu acabei entrando um pouco atrasado, que eu acreditei que seria uns horas da outra, mas depois eu reassisti para pegar um pouco do que tu falou. Se tu não já tiver dito, eu gostaria de até falar, eu queria que tu falasse para quem se interessa por essa parte de concursos, quem quer se aprofundar e tentar mais dessa carreira pública ou não, quais seriam as vantagens e dicas para quem quer começar um caminho a seguir? Então, Talvez uma coisa que eu costumo falar... As vantagens eu acho que ele já falou, né? As vantagens... Eu acho que é para poder falar já. Lembrando que está gravado aqui e depois o Vladimir pode disponibilizar também, né? Depois eu pego do começo. Era mais se ele não tivesse respondido para quem está assistindo, seria algo bacana para falar. Mas tu podia falar da outra parte, como é que começa, né? Não, eu vou falar um pouco assim, questão do concurso público. Eu costumo falar que para você passar no concurso público, você tem que nadar uma piscina de 1.000 metros. Mas a profundidade dessa piscina é de meio metro só. Ou seja, você tem que estudar muitos assuntos. Isso aí é inevitável, mas não é aquela coisa que você precisa se aprofundar em determinado assunto. Você precisa saber o básico. Por exemplo, não sei se vocês já estudaram AIT ou COBIT. As perguntas que caem de AIT ou COBIT é basicamente de processo. Esse processo está em qual fase do ciclo de vida do AIT? Ou então, pertence a qual grupo de processo? É mais ou menos isso, as perguntas. Ou então, a questão da estrutura. Tipo assim, você não vai precisar tirar uma certificação AIT ou uma certificação COBIT para você se dar bem numa prova de TI que tem esses dois assuntos. Não. É super tranquilo, assim, você vai só ver o que é que se trata, o que é aquele resumozinho e tal, só isso. E isso vale para qualquer assunto de TI. Eu costumo falar isso, que para estudar para concurso público é uma piscina de 1.000 metros, mas é a profundidade muito baixa. Então, você precisa estudar muitos assuntos, porém, não aprofundar muito, só aquele basicão mesmo. Mais em amplitude, né? Do que em profundidade, né? Exatamente, mais amplitude do que profundidade. Diferente do mestrado, né? Que é mais profundidade do que amplitude, né? Exatamente, mais especialista. Se tu já te falar também sobre, você teria como, por exemplo, principalmente não só para quem concurso, mas para quem estuda, passar algumas técnicas que tu utiliza durante o teu estudo e como é que funcionava a tua rotina nessa época. Questão de técnica, eu costumo falar que é o mais simples possível. Tipo assim, você separar o conteúdo que você tem para estudar e tentar... uma coisa que eu acho muito importante e que eu vejo porque, tipo assim, na vida de concurso público não tem certo e não tem errado. Tipo assim, tudo é certo para determinada pessoa. Então, o que pode ser certo para mim pode não ser certo para você. Então, eu vou dar um exemplo aqui besta, mas que para mim não funciona. Tipo, questão de fazer resumo. Eu não perco tempo fazendo resumo e nem quero fazer resumo, porque eu fico com a sensação de que, como eu estou anotando ali no resumo, fazendo resumo do que eu estudei, eu fico com aquela sensação que depois eu vou estudar o resumo, né, e que vou decorar o que era para ser decorado durante o estudo. Eu fico com aquela sensação eu fico meio que postergando decorar aquela matéria. Então, eu já assisto a matéria, já estudo a matéria, sabendo que eu não vou ter resumo e que eu tenho que aprender ela naquele momento ali. Aí já tem gente que, não, tem que ter resumo até para se revisar, enfim. Mas se for para revisar, eu pego um resumo de alguém que já fez, ou dou só uma lida por cima, assim, passando as páginas, vendo o que é importante e o que não é. Eu costumava fazer isso. Essa não é uma técnica, né? Mas é uma dica de estudo que eu uso para mim e para quem me pergunta eu falo, não faz resumo, porque você fica com aquela sensação de que você vai aprender depois, ou seja, você acabou de estudar, você anotou aqui, depois você vai revisar e você vai reaprender. Então, para mim, não funcionava. O resumo podia servir como uma muleta, né?
Um quê? Como uma muleta, né? O quê? Como assim? Não, tipo assim, você vai se escorar nele depois, né? É, Uma exatamente. muleta. Ah, entendi. Pois é, aí questão de técnica é o simples mesmo, é você sentar. O que é mais difícil é você manter a sua rotina de estudo. Eu acho que qualquer pessoa não tem essa de que, para passar em concurso público tem que ser inteligente. Não, não existe isso, não existe, não tá longe de existir um negócio desse. Concurso público é para quem consegue manter a rotina de estudar todo dia, revisar que eu digo assim, né? Você vai estudar um conteúdo e você vai ver o que você estudou na vez passada, passando as folhas e tal, revisar ou fazer uma outra metodologia de revisão, estudar por livro e depois estudar a mesma matéria por videoaula. Eu fazia isso também. Gente, vamos. Alguém quer fazer outra pergunta? Ivan, Uma coisa que eu tenho que Evanilson. fazer levantamento, ô Vladimir, é a questão da. Oi. Uma coisa que eu nem falei, que eu tinha pensado em falar e me esqueci de falar, mas essa questão Sim. de oportunidades de TI no serviço público. Eu não falo isso, eu falo isso sem medo de errar, que TI, de todos os concursos públicos que abrem, é o que mais chama e é o que mais tem oportunidade, pessoal de TI. Pelo menos agora, Uhum. daquela época de 2014 para agora, estava sendo assim. Você pega qualquer edital, tem vaga para TI, certeza. Certeza absoluta. Uhum. Vaga para Mas, TI. Giovanni, voltando assim no tempo, né? Quando Ah, tu disse que achou aquela palestra no ITISC, né? Eu acho que foi a palestra do Auler, não foi? eu não lembro o nome da pessoa. Foi um cara que deu de Hibernate lá na UFC, Quixadá. Era um cara da Cefaz ou era do CERP? Não Do lembro. Serpro. Ele era do Serpro. Certo. Aí eu acho que nessa época ele já dizia isso, né? Que a área de TI era uma área estratégica e tal, né? Sim, sim. É a Mas área. tu acha que vai continuar isso? Oi? Tu acha que isso vai continuar ou vai meio que Cara, diminuir? precisa demais. No TSE chamou 10 agora, ainda se puder chamava 50. Não está chamando agora por causa da situação do país. Mas se você pensar, qualquer organização hoje em dia precisa de pessoa de TI, entendeu? Se não for como servidor, vai ser por contrato de sustentação, com terceirizados, mas eu acho que a tendência é chamar bastante. Você tira, ó, tem um concurso que chama ATI, do MPOG, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A cada 3, 4 anos, eles chamam 200 vagas. Pessoal de TI para trabalhar lá em Brasília, ganhando R$ 9.000 a 11, entendeu? Inclusive o Ramon Jorge, ele passou nesse concurso aí, na época eu também tentei, não passei. Então, é um cargo que toda vida mesmo, os dois últimos, toda vida não, os dois últimos concursos que tiveram não preencheram vaga, ou seja, o pessoal tinha que fazer o perfil da prova e não fizeram, ou seja, sobrou vaga, porque o pessoal não passou. Então, tirando essas vagas do MPOG, tem muita vaga também para os tribunais. Vai abrir talvez um novo tribunal regional, federal, da sexta região, e aí com certeza vai chover de vaga para TI, né? Que vai começar do zero. Então tem essas oportunidades. Um exemplo agora foi essa minha lista do TRF1. Eu era o 44, ó, presta atenção, eu era o 44. Chamaram mais do que Uhum. 44, porque pessoas depois de mim foram chamadas. Ou seja, quando eu fiz o concurso, era só para cadastro de reserva. De cadastro de reserva, chamaram 44. Daí você vê a necessidade de pessoas de TI, entendeu? Em Brasília. E são 44 pessoas, no caso, estou me incluindo, né? 44 pessoas com saláriozão top, top demais. Talvez até maior do que qualquer salário da iniciativa privada em Fortaleza, entendeu? Salário mesmo de pessoa. Já vai ter uma pergunta também no chat aí, tem como tu ler? Dá uma lida. Então, tem sim. Tem alguma plataforma digital, alguma comunidade que você recomenda para estar acompanhando onde sair editais de concurso?
Tem sim. Assim, hoje, atualmente, tem a plataforma que é o Estratégia Concurso, que eu acho, na minha opinião, que é o melhor em questão de concurso público. Lá eles publicam tudo. Todos os concursos que saem de todas as áreas possíveis, né? O PCI concurso também tem publicação de edital. O negócio é você ficar monitorando mesmo concursos públicos de E o TI Master ainda funciona? TI Master. Cara, eu me lembro que eu fazia parte dele, não sei se funciona. TI Master era de TI, né? Tinha mesmo. Era bem ativo, né? Numa época, né? Mas eu acho que não tem mais não, viu, Vlad? Hoje em dia tudo é grupo de WhatsApp, essas coisas. WhatsApp. O pessoal às vezes... Esse era um grupo de e-mails. Né? Hoje em dia eu acho que a comunicação está muito mais eficiente com as redes sociais. Outra coisa muito importante que eu queria falar, né, nessa questão de concurso público, é sempre você estar do lado de pessoas que também estão estudando para concurso público e que talvez estudem mais do que você, porque isso acaba dando uma motivação para você. Uma coisa que eu fazia muito era todo dia de noite também, juntava eu de 3 a 4 amigos. A gente fazia um hangout, como a gente está fazendo aqui, um compartilhava a tela e a gente às vezes estudava um PDF de determinada matéria juntos, tipo assim, um lendo. E aí um cara, não entendi isso, aí o outro que já está sabendo da matéria, isso aqui é isso, entendeu? Ou então a gente se juntava para fazer questão de concurso, isso a gente fazia todo dia de noite, isso era sagrado. Então isso aí também é uma coisa que alavanca bastante. Você está do lado de pessoas que estão com o mesmo objetivo que você, que estão naquela mesma pegada de estudo, além de dar motivação, acaba lhe ajudando, porque às vezes você não entendeu uma parte da matéria que seu amigo tá sabendo, ele lhe passa, isso aqui é isso aqui, enfim. Eu acho isso também bastante importante. Vladimir pode montar aí um grupo de estudos para concurso no FC Quixadá. Ixi, aí. Para eu participar, né? Ver se eu passo no maratona. Vladimir querer se mudar agora, você deve ser... Sim, Giovanni, tu podia... Eu acho que tem uma relação... Oi? Eu acho que tem uma relação da maratona com o concurso, assim, no sentido de você ser resistente às falhas, né? E continuar tentando. Pronto, uma coisa que... Tu vê essa relação? Uma coisa, eu acho que é mais do perfil da pessoa, mas, tipo assim, eu acho que a maratona, ela atrai esse tipo de perfil de pessoa. Não sei se você vai concordar comigo. Eu não me acho um cara inteligente, mas eu me acho um cara muito esforçado, assim, de querer estudar, de ser, tipo assim, amante, tipo assim, na época da maratona mesmo, não sei se você se lembra. Eu era talvez um ali dos os mais empolgados. Não sei se você se lembra? Ou não? Lembro, sim, claro. Não, pois é. Assim, essa questão de ser dedicado, de estar querendo correr atrás, entendeu? Eu acho que a maratona atrai esse tipo de pessoa, ou, enfim. Ou não sei se qualquer grupo também atrai, mas eu via isso. Quem estava lá gostava muito de persistir, né? De ser resistente a desafio. Resistente não, ser. Enfim, resolver desafios e tal. Resistente a alguma coisa que você falou aí, que eu esqueci. Resiliente, né? Resiliente. Ei, Giovanni, eu vou te colocar numa sinuca. Certo. Pode botar. Porque, na verdade, assim, tem a questão salarial, né? Que é importante. Certo. Mas tem também a questão do serviço público em si mesmo, assim, né? Que você está, como eu diria, você está desempenhando uma função para o país, né? No último caso, né? Sim. Tu consegue ver isso como uma motivação ou não? Ou isso Não. Tipo assim. Não é colocar de lado, assim, ou não? Só um momentinho aqui.
Sim, só a questão da motivação. Oi, Vlad. Pode falar, a gente tá vendo. Não, Não, tô tá, ouvindo. beleza, é porque eu não estava escutando o retorno. Então, não sei se eu consigo ver isso como motivação. Tipo, a questão de você estar fornecendo um serviço é porque, tipo assim, para mim, pode ser que sim. Eu nunca vi isso como motivo para mim. Uhum. Desculpa. Assim, né? Tá bom. Eu acho que mais a questão salarial para mim. Não, porque talvez um. É porque meio que. Porque tem gente que enxerga o trabalho e outras coisas, né? Assim, sei lá. É tipo, o professor é meio que uma missão, né? Assim, se Não, você fosse trabalhar pelo dinheiro, pronto, talvez nem fosse pronto. trabalhar, né? Talvez se eu fosse professor, até eu queria ter sido professor. Eu queria seguir a carreira acadêmica, fazer mestrado, doutorado, talvez dar aula em Quixadá, que é uma cidade que eu amo, entendeu? Então, talvez nisso eu também via, talvez eu visse isso. Na verdade, eu vejo isso. Quando você é professor, você está fornecendo um serviço direto para a pessoa. Talvez no meu caso, eu não forneça um serviço direto para uma pessoa, não sei. Fica meio indireto. Você faz um sistema Não, que. tô falando é. Hã? É porque talvez tu não vê, né? Talvez eu não veja. Tá escondido. É. Mas professor, sim. Quando professor, né? Gente, acho que ficou. Tá surgindo umas perguntas boas, né? Eu acho que o Hugo fez duas perguntas boas aí. Alguém quer fazer outra pergunta? Tô aqui, esperando a oportunidade. Opa. Aham. Eu queria perguntar duas perguntas, mais ou menos. Minhas perguntas sempre são um pouco mais chatinhas, eu acho. Não, de boa. Grande, Tipo, assim, pela visão que eu tenho sobre mercado, sobre como funciona a parte pública e questão acadêmica, pelo menos da parte acadêmica e a pública assim, em si, são as áreas onde o profissional de TI ele se reinventa menos. É um profissional onde ele geralmente a posição que ele ocupa, por exemplo, um cara de um sysadmin ou um cara, sei lá, o cargo específico você vai executar aquele cargo e vai se reinventar pouco, ou seja, tu acha que isso para ti pode ser um fato negativo ou a questão digamos, cara, não esqueci o nome agora, o termo, a estabilidade compensa isso, ou então realmente era o que você estava buscando mesmo? Demais. Compensa demais, irmão. Compensa assim, como você diz, né? Você não se reinventar. É uma coisa que você vai levar, mas você pode estudar para outras coisas, você pode dedicar seu tempo estudando por fora. Talvez você não aplique ali, ou você pode ser um amante de TI e começar a querer se reinventar e mostrar para o seu chefe, a gente pode usar isso, pode usar aquilo. Então, isso vai dar de cada pessoa. Você mesmo pode se reinventar estando no serviço público, né? Talvez as pessoas que estejam ao redor não queiram, mas pode ser um ponto negativo, concordo com isso, mas eu acho que as vantagens do serviço público superam. A questão da estabilidade agora. A gente está trabalhando remotamente e eu trabalho, tipo assim, aí tipo, tem gente que fica pensando, servidor público, a gente tem que reduzir o salário do servidor público que está em casa, está sem fazer nada. Aqui eu estou trabalhando igual, talvez até mais do que se eu estivesse lá no TSE, porque aqui a gente está trabalhando por resultado. Lá no TSE você pode chegar, simplesmente ficar lá de boa, não tem uma pessoa cobrando seu resultado, você pode passar o dia sem fazer nada. Dando um exemplo, claro que eu não faço isso. Mas aqui não, aqui você está por resultado. Você fez, você não fez. Às vezes, sei lá, domingo passado, não, sábado passado, eu terminei um relatório no sábado, trabalhei no sábado, para poder entregar para pessoa testar, para já chegar na segunda-feira, o relatório já está em produção. Então, essa questão voltando, né, para a questão da estabilidade, compensa demais. Aqui a gente não vai ter redução de salário, apesar do pessoal estar querendo que tenha, né, redução salarial, não pode. Enfim, isso eu vejo como uma vantagem, estar aqui trabalhando de casa, protegido pela minha estabilidade, entendeu? Tu falou realmente parte dessa questão de sugerir mudanças. Assim, com base no tempo que tu já está no serviço público e mudando em tudo.
O quão difícil tu acha que é, ou sugerir mudanças e, por Na exemplo, dentro UFC eu diria praticamente impossível, no IF diria praticamente impossível, mas no TSE, aí eu te digo que realmente lá o pessoal é altamente técnico. Então, qualquer novidade, qualquer mudança, o pessoal lá é muito entusiasta na tecnologia. Eles querem fazer projetos novos, você vê pela eleição, né? A eleição toda feita de forma digital, urna eletrônica. Lá o pessoal dizem, né, que é o melhor centro de TI de todos os tribunais é o do TSE. E não tem nem como discutir. São mais de 700 pessoas trabalhando com TI lá. Eles estão com um projeto agora de fazer a biometria, a identificação nacional, entendeu? Da população, aí usando a biometria, enfim, é um projeto lá que está caminhando. Então, o pessoal lá é muito entusiasta. Então, em relação ao UFC e ao o IFSP, eu diria que é difícil, assim, implantar uma mudança. Mas, então, mas na UFC, sim. Ou no TSE, é, sim. então, quer dizer, tipo, em questão de estrutura organizacional também, em questão de Não, super de feedback. organizado. Essa não é uma coisa de feedback, Eu diria. mais burocrático, não tem acesso ao feedback, assim. Oi? Não, Como funciona? Aquela é bem a estrutura mais fixa, ou tu tem como, por exemplo, tem como acesso a feedback, sei lá, superiores? Como é que não. funciona a cadeia de comando, assim, a estrutura dentro da... Nossa, porque geralmente o mercado hoje em dia está adotando, a privada está adotando muito esse negócio de feedback rápido, coloca cargos entre funcionários e gestão, coloca tentando trazer esse lado mais, assim, humano, feedback rápido, assim, para Mas a funcionar. ATI De alguma forma, muito rápida, assim, todo mundo trabalha no mesmo canto, então toda hora você está em contato com seu chefe, toda hora você está em contato com outra equipe que não tem nada a ver com você, mas que ele sabe alguma informação que você precisa. Então, essa questão de feedback em todas as instituições, para mim, é super tranquilo. Questão de feedback. Até voltando um pouco ao assunto anterior, que ficou parecendo, na UFC é impossível, mas até eu justifico porque é impossível. Porque nos dois cantos que eu trabalhei eram sistemas que você precisava fazer ajuste. Então, não tem espaço para você sugerir uma mudança. Você não vai sugerir, vamos fazer agora o sistema em PHP, ou então vamos fazer o sistema em Python. Não existe. O trabalho lá era simplesmente você pegar um sistema que foi feito com um determinado processo para determinada instituição e passar para uma outra instituição. Então, você fazer esse ajuste, então não tem realmente o que você propor de uma tecnologia nova, vamos fazer isso, vamos usar aquilo, não tem como. Mas, enfim, só para justificar, para não ficar parecendo que estou falando mal. beleza. Eu acho que para começar a sugerir PHP já seria demissão por justa causa, mas... Mas brincadeira parte. Sim, por exemplo, como, tipo, por exemplo, eu acho que talvez essa parte de concurso seja um nicho bem menos abordado no caso, nossa realidade, o UFC. O que tu, tipo, como é que você convenceria alguém, por exemplo, eu sei que tu já falou muito das vantagens todas, mas, por exemplo, convenceria quem tá indeciso entre qual hora seguir e como, tipo, o concurso é aquela minoria, como é que tu chamaria a atenção dessa pessoa que concurso seria legal, mesmo tipo, sendo um pouco, se reinventando menos, mas ele tem oportunidade de trabalhar com o que ele gosta, ou de convencer, por exemplo, quem já está seguindo na área acadêmica, como tu mesmo, que disse que queria seguir e acabou mudando, como é que tu convenceria essa pessoa, o que é que tu falaria para ela, para pensar em seguir isso? Então, eu falei, até tinha falado um pouco mais, questão salarial é o primordial para mim. É tipo assim, pelo menos na minha opinião, a questão salarial é discrepante mesmo. Você, em Fortaleza, você recebe inicialmente R$ 2.500, entendeu? O salário lá do TSE, você inicia ganhando R$ 15.000 como analista, entendeu? É uma diferença que não existe o que justificar. Então, a primeira coisa que eu falaria é a questão salarial. Tem essa questão também da estabilidade, que você citou e eu nem falei, né? Nem tinha falado, mas você falou na outra pergunta. Questão da estabilidade, para mim também é uma coisa
não vou dizer de onde é, mas um tempo atrás, eu testemunhei uma situação que determinada instituição estava fazendo uma troca de contrato, certo? E aí, esse contrato de sustentação era... Você tem os terceirizados, né, que fazem parte do contrato de sustentação, e aí estava fazendo a mudança de contrato, ou seja, era outra empresa que ia assumir aquele contrato de sustentação. E aí, para quem estava trabalhando lá como terceirizado, ficou aquele suspense. Ah, será que a gente vai continuar? Não vai, não vai? Essa questão da estabilidade conta muito. Isso aí eu não ia conseguir nem dormir de noite pensando, meu Deus, se a empresa fulano de tal contratar, vai chamar gente nova. Inclusive, teve gente que não foi contratada, entendeu? Simplesmente mudou o contrato, a pessoa ficou desempregada, entendeu? Então, essa parte da estabilidade também eu acho muito... Foi uma coisa que você me lembrou e é uma coisa super importante que eu não falei. Realmente, essa parte salarial em alguns cargos é bem discrepante. Por exemplo, acho que no privado, acho que só grandes setores com bastante anos de experiência vai pagar algo próximo. Mas, assim, para ti, eu sei que realmente dinheiro é um fator bem chamativo, mas para ti, o que tu acha que, se não fosse o dinheiro para ti, o que te motiva a continuar na área pública? Por que você acha que gosta de estar fazendo o que você faz hoje Esqueça que tem salário melhor, esqueça que tem estabilidade. Você gosta do que você faz? Eu gosto. Eu gosto, mas seria um trabalho que eu faria em qualquer empresa, só que com menos pressão. Talvez a pressão. A pressão é algo assim que também tu acha que no fato do ambiente privado você ter que ter essa pressão do gerente, do dono da empresa. Óbvio que no serviço público isso é diferente. Você não está tendo a pressão. Você tem um chefe, todos nós temos o chefe, né? Mas o fato do cara, o cara não pode te demitir. Certo? Mas tu acha que essa liberdade permite que tu renda mais? Com certeza, eu acho que sim. Essa questão do rendimento ser maior com menos pressão, sim, com certeza. Você fica muito mais à vontade de pesquisar, às vezes você está com uma dúvida e você não quer só resolver o problema, simplesmente você pega a solução e joga para dentro do problema e pronto, e esquece. Não, às vezes eu estou com uma dúvida, eu tenho a liberdade de estudar aquilo. Por exemplo, eu ia começar a trabalhar com a parte de DevOps, que é esse negócio de integração contínua e tal. Eu tive total liberdade de chegar e estudar o conteúdo e ficar tranquilo, entendeu? No meu tempo. Isso aí eu acho que na empresa privada eu não teria. Assim, já teria que chegar sabendo. Lá o pessoal é muito tranquilo. Não, beleza, estuda. Tô com dúvida em tal coisa. Vai lá, estuda esse conteúdo agora. Super tranquilo. Eu acho que isso realmente pode ser realmente uma vantagem, principalmente para quem não trabalha muito sobre esse ritmo. Eu acho que a questão do rendimento é melhor. Você consegue fazer as coisas mais bem feitas, né? Mas tu acha que, por exemplo, tu acha que isso pode ser também algo desvantajoso, dependendo de como seja usado, abusado? Porque, tipo assim, é a minoria da minoria, que o pessoal fala assim, serviço público tem que ter burocracia, tem que ter muito controle, até o chefe tem que saber a hora que entra, a hora que sai, não sei o que não sei o que. Tudo que é controle, na minha concepção, atrapalha. Esses controlezinhos, porque é uma pequena minoria mesmo que vai tirar vantagem daquilo. Tipo assim, se eu tiver que escrever meu ponto aqui, não é ponto digital, tiver que escrever, dizer que chegou 20 minutos mais tarde, ou que saiu 20 minutos mais tarde, enfim, essas coisas. Eu acho que é a minoria, e eu acho que a maioria paga por causa da minoria, porque tem essas pessoas que não têm consciência, que pode ser uma desvantagem, e aí todo mundo paga o pato, que aí é deixar a administração muito mais burocrática, entendeu? Pronto, uma outra desvantagem do serviço público é a burocracia, até mesmo para questões do trabalho diário. Lá no TSE, a gente tinha um contrato lá com os terceirizados, que a gente fazia... Só um momento. Peraí, só um momentinho, gente. Só trancar a porta, que minha filha fica abrindo ali a porta e fica me atrapalhando.
Enfim, então, por exemplo, eu fiz uma telinha daquela lá do Jasper Reports que eu mostrei anteriormente para vocês. Se eu botasse um campinho a mais, aí tinha que fazer uma tarefa de teste. E aí, dessa tarefa de teste, tinha que fazer uma ordem de serviço para a empresa receber pelo aquele teste que a pessoa fez, né? Então, essa burocracia toda eu acho que atrapalha do serviço público, atrapalha o rendimento. Acho que é uma desvantagem isso, a burocracia. E é muito burocrático, muito, muito burocrático. Então, realmente pode ser mesmo. Então, quer dizer que, por exemplo, para a gente, eu acho que a questão de processos, prazos de... Por exemplo, o mercado ele acaba sendo muito escasso, sendo aquele famoso go horse mesmo, que todo frenético. Tu acha que isso acaba sendo uma vantagem e desvantagem também para o público, questão de prazos, de projetos, de questão de entrega? Eu acho Uma liberdade, de, assim, por exemplo, se atrasar, não vai ter que, por exemplo, perder alguma coisa, não vai ser punido. tem isso, mas no TSE não tem, porque o TSE, faça chuva, faça sol, a eleição tem que acontecer, entendeu? Então, a gente tem um pouco dessa pressão de querer correr atrás, mas a burocracia atrapalha um pouco, questão de produtividade, talvez. Esse funciona mais tipo, parecido com o Enem, a eleição assim, de forma sazonal, por exemplo, vocês têm um pico de trabalho, digamos, maior acumulado durante as eleições ou durante o ano vocês têm algum outro pico assim que vocês demandem mais tempo? No meu setor, o pico está sendo agora, que é o fechamento do cadastro. Eu estava falando mais cedo para o Vladimir, que é 150 a 180 dias antes da eleição, não lembro o prazo. Fecha o cadastro, ou seja, todo mundo que é eleitor regular vai votar. E a partir daquele dia, ninguém mais entra, ninguém mais sai, enfim. É o fechamento do cadastro para poder fornecer os arquivos para as urnas eletrônicas que vão acontecer as votações. Então, o nosso pico da minha sessão, no caso, está sendo agora, nesse momento agora, que a gente vai fazer o fechamento do cadastro. Mas, no geral, o TSE tem um pico maior durante as eleições, depois abranda, até o pessoal brinca, mas a gente não para de trabalhar lá, não para de surgir tarefa, de modificação de sistema, trabalho de TI mesmo, né? Tem um sistema e alguém sugere uma melhoria, você tem que fazer a melhoria, ou precisa de uma nova funcionalidade. Por exemplo, agora a gente está trabalhando bastante no módulo de multas, que ele não está integrado ainda. Então, a pessoa paga, ela ainda tem que chegar lá no cartório com o comprovante pago para a pessoa dar baixa na multa. Então, a gente está fazendo meio que essa integração, está recebendo a informação lá do Tesouro Nacional, puxando para o nosso banco de dados e fazendo esse bind, né, da multa com o pagamento. Então, são coisas novas que vão aparecendo todo ano. A gente também está, como eu falei mais cedo, com esse outro... Não é o meu setor, né, mas o TSE uma diretoria lá do TSE que está com esse projeto e que está usando bastante recursos, que eu digo assim, usando bastante o pessoal, né, que está alocado na minha seção, que é dessa biometria, né, identificar todos os brasileiros através da biometria, fazer tipo como se fosse um documento único para tudo, entendeu? Digital. Acho que, para não monopolizar aqui, eu acho que pode falar, gente. Fazer só minha última pergunta. É só para dizer que, tipo assim, a gente não para. Apesar de a gente ter um pico, eu digo o TSE todo, um pico mais perto da eleição, a gente agora, mas não para de surgir trabalho, assim, a gente trabalha sempre, muito. Beleza. A última pergunta é mais relacionada não ao trabalho assim, em si, mas, por exemplo, como a maioria está estudando em Quixadá, a questão de sertão central, alguns vêm da capital e tudo, mas como para ti, qual é tua percepção em relação ao custo de vida? Tu mora em Brasília, né? Eu moro em Brasília, e agora eu estou em Barretos. Cara, Brasília é muito caro, muito caro. Isso, em relação a custos, a diferença, se tu tem alguma ajuda disso, e questão de qualidade de vida, principalmente a diferença, tu nota vantagem e desvantagem em relação a Quixadá, por exemplo, que geralmente quem acaba saindo daqui vai seguindo mestrado ou trabalho acaba tendo que ir para um desses polos, assim. Eu sou suspeito demais. Eu vou te dizer que a cidade que eu mais amo na minha vida é Quixadá. Assim, pelas pessoas, pelo tudo. A cidade que eu mais amo é Quixadá. Mas questão de qualidade de vida, a melhor cidade que eu morei, assim, questão de qualidade de vida, você montar a vida, atualmente é Brasília. Até tem um amigo meu que ele morava em Brasília, passou um concurso em Brasília,
Aí ele estava em dúvida se ia para um concurso que ele passou em Fortaleza ou não. E eu fiquei enchendo o saco dele. Mas Brasília, a mesma coisa. Aqui é mais barato, não sei o quê. Vem para cá, não sei o quê. Violência tem em todo canto. Ele, não, mas Brasília é mais tranquila. Não, mas violência tem em todo canto, cara. No final das contas, ele acabou indo para Fortaleza. E aí, depois ele se arrependeu. Aí eu fui agora para Brasília. E agora eu tô com a mesma opinião que ele, que não dá para comparar, cara. Brasília é uma cidade linda. Uma cidade, assim, apesar de ser muito cara, muito linda, super... como é que eu posso dizer? Não é violenta. Você pode sair de noite lá, andar... Organizada, né? Hã? Oi? Organizada, né? Organizadíssima. Organizada. Oi? Mas tu mora no plano piloto, não? Eu moro no plano piloto. Tu mora no plano piloto? Não? Eu moro 500 metros da casa do presidente. Do Palácio do Planalto. Planalto lá, né? O Palácio da Alvorada. Palácio do Planalto. Alvorada, quer dizer. O Planalto é onde ele trabalha. Supostamente. Oi? Não, nada não. Quero fazer uma piada aí que pegou na gravação com o presidente. O Ivan vai tirar essa piada. Sim, galera, obrigado por ter respondido as perguntas. Tentei fazer alguma coisa, tipo, misturar um pouco de curiosidade, com que talvez o pessoal possa gostar de ouvir, mas eu gostei bastante de ouvir. Talvez tenha a dúvida de bastante gente. Foi um prazer também conhecer. E quem tiver mais a pergunta... Eu até me disponibilizo para quem, assim, realmente estiver perto de terminar a faculdade e quiser começar já esse estudo para concurso, sem zoeira nenhuma. Eu me disponibilizo a ajudar vocês, a gente faz um hangout. Eu dou os caminhos das pedras mesmo, iniciar, assim, monto um cronograma ou uma tabela de estudo, enfim, ajudo mesmo. Disponibiliza aí para quem quiser. Bacana, legal. Gente, eu vou abrir aqui para a última pergunta, que não pode ser do Robson. Peraí, alguém quer fazer uma pergunta? Eu tenho uma, tô brincando. Eu tenho uma. No mercado, quando você vai trabalhar para uma empresa privada, você tem muito isso de ter sempre que se atualizar, estudar, né? Isso tem nessa parte pública? Não, muito não. Até como eu tinha falado pro Robson, né? Essa questão por exemplo, trabalhei na UFC, trabalhei no IF. Eu trabalhava só nesse sistema, que é um sistema que eles compraram, que já era escrito, ou seja, teoricamente você tinha que fazer manutenção, ou seja, ajuste de sistema. Então só era aquilo. Então não tem espaço para você. Agora eu quero fazer um sistema, vou fazer nessa linguagem, eu vou estudar essa tecnologia. Não existe. Tem muito sistema legado, né? Se você, para vocês verem, é mais manutenção, né? Vou dar só um exemplo. Esse sistema Elo que eu mostrei mais cedo para vocês lá do TSE, ele é feito, tem uma parte em COBOL. Ele começou a ser atualizado agora para JSF, tem algumas partes do próprio sistema que já está em JSF, mas boa parte daquele sistema ali é em COBOL. Entendeu? Então, eu acho que essa questão de atualização, a não ser que você vá para um setor altamente técnico, talvez no TSE sim. O TSE tem espaço para tanto projeto lá, muito projeto. Mas eu queria saber mais na parte de estudo, sabe? Você tem que estudar novas tecnologias porque vai que você muda de mercado, sabe? Você tem isso, uma rotina de estudos, mesmo depois de ter conseguido a vaga? Não mantenho. Simplesmente eu só estudo. Só que tu teve que aprender agora, né? Oi? Não, tu teve que aprender agora aí, né? O Jasper, essas coisas, né? Pronto, exatamente. Eu só estou estudando o trabalho. Não. Pode morrer. Mas aparece. Talvez vá aparecer no futuro, né? Pode ser que apareça, sim. Oi? Pode ser que apareça, sim. Eu acho que talvez não na mesma velocidade, né, da empresa privada, mas
Por exemplo, Vai aparecer, né? Com certeza. esse negócio aí que eu estava falando na integração contínua é uma migração de uma coisa que eles queriam fazer, que é fazer integração contínua, colocar um sonar lá, que é tipo um analisador de código. São essas coisas novas que vão entrando e lá tem espaço para, o TSE mais especificamente, tem espaço para ideias novas. Uma coisa que eu nunca tinha visto, tipo um analisador de código, ele meio que escaneia todo o código, diz o que é que foi uma boa técnica, o que não foi, onde pode dar erro, onde tem um no point, fala tudo. Então, são coisas novas que eu não conhecia, não precisei estudar, né? Mas eu vi que o pessoal tá sempre se reinventando, pelo menos no TSE é assim, mas como eu disse, voltando, a questão da UFC não falando mal, mas é porque o trabalho se resume a isso, a você ter um sistema e você ajustar o sistema que já está feito, entendeu? Lembrando aqui também, que um comentário assim, trivial para o Marcos, nem sempre o melhor, o novo é melhor, e tem áreas como, tipo, parte pública, financeira, tem vários setores que tem tecnologias que já estão bastante estabilizadas, e a melhora que tem é reinventar em cima daquilo, ou seja, o melhor, basicamente estão com uma chave de fenda que vai lá só apertar os parafusinhos para melhorar no que já está feito. E tem outros setores também que, não sei se é o caso da UFC, que não é nem que foi estabilizado, é porque foi feito de alguma forma, ou o processo não foi bem feito, que acaba se tornando aquele famoso legado que você não pode largar ele, você fica preso, não é porque seja, por exemplo, COBOL, a gente tem vários motivos para estar preso ao COBOL, Java também, mas a maioria dos sistemas de Java que a gente tem hoje em dia, os bons, eles não precisam ser migrados para a tecnologia, no máximo fazer integração contínua, escrever mais testes, mas são soluções estáveis que vão ficar rodando por vários anos sem ter que se preocupar. Já de frente do ambiente que a gente tem em privado, principalmente de startups, onde são várias tecnologias e todo dia surge alguma coisa nova para resolver problema, para não dizer que é um framework JavaScript que surge, mas todo dia tem uma coisa nova. Mas eu nem sei o que eu queria falar, mas eu juro que eu paro de falar agora. Oi? Eu juro que eu paro de falar agora, senão eu vou mandar Não, tranquilo. Não, concordo sim. Claro, você quer falar alguma coisa? Gente, eu vou encerrar aqui porque a conversa está muito boa. Tem que encerrar no auge. Ah, é? Viu, Giovanni? Não, ó, mas você deixa o meu e-mail aí para galera que quiser me adicionar, e quiser Queria área de concurso público aí, eu dou uma ajuda, certeza. Tá, a gente vai escrever um textozinho, aí eu vou te passar, e tu pode adicionar os links, alguma coisa, tá bom? Beleza. Se quiser terminar no mais pode falar. Queria agradecer. Eu vou motivar vocês aqui um pouquinho mais questão salarial. É porque eu bato muito nessa tecla da questão salarial. Eu sei que nem tudo na vida é dinheiro, mas não tem para onde fugir. No final das contas, você vai esbarrar na questão financeira. Financeira. Vão ter alguns concursos muito bons. Vai ter o do Senado Federal, com salário de 25 mil inicial, se eu não me engano, para a TI. Dinheiro não é tudo, já falei, dinheiro não é tudo, mas é 100%. Enfim, só essa questão. Vai ter um concurso do Senado com salário de 20, acho que é 25 mil, é 22 a 25 mil reais inicial para analista de TI. Vão ter alguns concursos para tribunais de contas também com vagas de TI. Eu vou até citar um agora que teve, faz Santa Catarina. É para você ser auditor fiscal especializado em área de TI. Ou seja, você vai fiscalizar, teoricamente, mais um trabalho de fiscalização envolvendo TI nas empresas, né? Empresa privada e tal. Salário inicial, 28 mil reais. Teve 15 vagas. Um dos contemplados foi o Ramon Jorge, que vocês já devem conhecer ele, foi aluno também da UFC Quixadá. É um cara muito inteligente, ele é professor lá do Exponencial. Enfim, saláriozão muito bom, concurso muito bom para a área de TI que vocês vão trabalhar. E, teoricamente, trabalhar com investigação, auditoria, talvez data mining, essas coisas de data warehouse, essas coisas, vocês... Só coisa nova, né?
para quem é amante da TI. Quem é os patrocinadores? É, o Giovanni e o Ramon, patrocinador pessoa física. Ah, beleza. Eu vou aqui encerrar, mas, Giovanni, em outro momento, eu acho que vou convidar você de novo, acho que você vai ter mais Só não me outras deixa experiências, né? Só não me deixa falando sozinho, eu prefiro muito mais bater um papo assim com vocês, olhando para vocês, interagindo, do que simplesmente falar. Eu fiquei nervoso. Faz tanto tempo essa ferramenta podia melhorar, né? Isso. Melhor um bate-papozinho e tal. Né? Outra coisa, mas em outra ocasião vou convidar, né? Acho que agora, depois dessa pandemia, a gente vai ter que fazer mais coisas virtuais, né? Assim, remotas, né? Ninguém perguntou, mas acho que tu comentou, né? Do teu trabalho de TCC, né? Que tu trabalhou lá com o Cristo, né? Ah, sim, trabalhei. Mas, inclusive, talvez outra. Tá, eu convidei ele aqui para a live, mas acho que ele não pôde entrar. Agradecer, Giovanni. Giovanni foi meu. Obrigadão. Foi quase meu filho aí. Foi. Sou filho do Vladimir, viu? Foi meu o primeiro. Colhem nesse cara, viu? Cola nesse cara aí, é sucesso demais. Vixe. Aí, tá velho, Vladimir. Eu tô velho, hein? Já tem um filho aí. Já tem um filho rico. Mas sério mesmo. Gente. Aí só andava encangado. Dava carona para Fortaleza, vinha de Fortaleza para Quixadá. Não era, não, Vlad? Amizade muito boa. Tive aí em Quixadá. Tu foi até apresentar pro teu pai, né? Tu diz, aqui é meu pai, né? Pois é. O Vladimir foi da minha filha. Depois eu contar a história. Lá. Essa história não é boa, viu? Valeu. Foi muito bom. Obrigado. Eu acho que depois essas conversas aqui, a gente tá. Era para ser 1 hora, mas sempre tá estourando, né? Tu já deu aqui 1 hora e 40, né? Tá todo mundo de quarentena em casa, sem fazer nada. Mais melhor. Pelo menos. Como é que é? Tira da rotina, né? Eu queria agradecer, viu, Giovanni? Obrigadão, viu, Vlad? Se quer dizer algumas palavras aí? Não, eu queria agradecer também ao pessoal que está assistindo aí. Foi muito bom ter contado minha experiência. Eu peço desculpa, sei lá, erro de dicção, de português, enfim, falando aqui com vocês, fiquei meio nervoso. Faz tempo que eu não falava em público, assim. Já fui professor, né? Já encarei isso muitas vezes na vida, mas, enfim, é diferente, faz tempo. Pedir desculpa e agradecer pela presença de vocês aqui. Foi um prazerzão demais poder contribuir aí com algumas informações que podem decidir a vida futura de vocês. O JM quer falar alguma coisa? Uma pergunta final? Alguma... Não. Parabenizar aí o Giovanni, né? Obrigado, João Marcelo. Falou aí tudo, um dos nossos casos de sucesso mais mito, né? Então, agradeço aí. E aí, parabenizar também o Vladimir aí por essa iniciativa que é muito importante, né? Nós tendo contato com vocês, né? E saber, até para guiar, para motivar até o nosso trabalho, né? Sim, com certeza. Então, agradeço aí. E, beleza, quando terminar esse momento aí, vamos ver se a gente se encontra aí pessoalmente todos aqui, né? Um evento lá, um Itisque da vida, ou coisa do tipo. Beleza. Agradeço demais, viu? Oportunidade. Também queria destacar aí o Paulo Felipe também, que foi um egresso, né, Paulo Felipe? Quer falar uma coisa? E aí, pessoal, só falar que o Giovanni é um dos caras aí que eu acompanhei também na faculdade, um dos caras que eu tenho como amigo. Valeu. Como o Giovanni falou, né, cola no Vladimir aí, que o cara é gente boa. Cola que é sucesso.